A última oradora do pequeno expediente. Obrigada, presidente. Usar a primeira parte da minha fala para me opor um pouco a falas que me antecederam. Eu procurei imediatamente aqui alguma notícia sobre o anúncio do ministro da Educação de que não concederia mais bolsas de estudo, e eu achei várias notícias aqui de 2016, com o então ministro negando ter anunciado que ia acabar com as bolsas de estudo. Não assinei nenhum ato assim, não tem nenhum ofício desse. Então, vou continuar pesquisando, mas pode ser que seja uma notícia falsa. Sobre as universidades e as universidades federais, de fato, o sucateamento, o abandono, a falta de investimento, o corte de gastos são muito interiores a estes últimos anos de governo federal, ainda na gestão eleita em 2014. Desde o governo Lula, na verdade, as universidades federais vêm sofrendo barbaridades com a falta de investimento e, ao mesmo tempo, com a abertura de muitos novos campi, quer dizer, aquilo que exigiria um aumento de despesas e de investimento, sem que o aumento acontecesse propriamente. Quer dizer, cria-se um campus, criaram-se muitos campi provisórios em instalações absolutamente precárias, galpões, inadequados até para sala de aula, que é o mínimo que se espera numa universidade, e muitos deles sem laboratórios, sem insumos básicos e sem professores, inclusive. Eu pesquisei muito esse assunto durante muito tempo, por ser uma pauta que me interessa muito, e o ensino superior, assim, o investimento em universidades federais foi, em grande medida, trocado por todos os benefícios diretos e indiretos concedidos para a expansão da rede particular de ensino superior, que se tornou um excelente negócio. Hoje é difícil, até quando não é impossível, identificar quem é o dono de uma determinada faculdade, porque ela não tem um dono, ela pertence a um fundo de investimento, pertence a grupos mal identificados. No Rio de Janeiro, aliás, já foi uma catástrofe que aconteceu, acho que com a universidade, a Gama Filho, que foram transferidas, adquiridas por grupos de investimento que se desinteressaram pelo investimento, que praticamente levaram à ruína universidades tradicionais. Então, eu não acho que o ensino superior tem que ser todo de rede estatal, né? Precisam ser necessariamente universidades federais. Existem excelentes cursos, excelentes faculdades privadas, e eu acho que pode sim haver o ensino superior privado com aporte de recursos públicos para conceder bolsas, para conceder o financiamento, incentivos diversos para que os alunos tenham acesso ao ensino superior de qualidade. Esse foi um cuidado que o ProUni não teve, não assegurou necessariamente a qualidade do ensino, só o acesso. Mas tem que ter, isso não pode ser feito em detrimento do investimento nas universidades federais. Já que estamos falando em... não, tem mais um ponto que eu queria observar aqui. O vereador Reis repetiu o que muita gente costuma dizer, que o salário da Polícia do Estado de São Paulo é o pior do Brasil. Não é. Não é o pior salário do Brasil. Até o pessoal brinca, faz o acrônimo com PSDB, né? Pior salário do Brasil. Mas não é. Não é. Na Paraíba é pior, em Roraima é pior, no Acre é pior. Em Brasília é muito melhor. Brasília é o que costumam apresentar, até tinha aquela PEC 300, como o salário desejável para a Polícia do Brasil, que seria o piso, a referência para o salário do Brasil inteiro. O problema é que Brasília recebe dinheiro, paga a sua segurança pública com recursos da União. Brasília não depende, o Distrito Federal, melhor dizendo, não depende da sua arrecadação, da sua receita, dos seus recursos próprios para remunerar a segurança pública. Ela faz isso por meio de um fundo constitucional, muito mal definido, aliás, o modo como foi constituído esse fundo constitucional para pagar as despesas de segurança pública do Distrito Federal não seguiu o devido rito. E o fato é que, tirando Brasília, que é um ponto muito fora da curva, São Paulo não tem um bom salário para a polícia? Não. Salário de policial precisava ser muito melhor. Muito melhor. Mas não é o pior do Brasil. Literalmente, não é o pior do Brasil. Não é o pior do Brasil. Tem a tabela aqui do fleet paralisante. Eu fui pegar a fonte da polícia. Desculpa a brincadeira, o modo de falar. Mas mal colocado.
Mal colocado, mas Acre, Rondônia, Ceará, que está vivendo uma situação de calamidade na segurança pública, Rio de Janeiro e Paraíba tem um salário pior do que São Paulo. Então, assim, é uma vergonha São Paulo mal colocado assim, só com esses estados abaixo, mas, assim, a frase é muito, né, literal, o pior salário do Brasil. Não é o pior salário do Brasil, que seria mais vergonhoso ainda. Voltarei a falar de dinheiro aqui, porque, sem falar de dinheiro, vereador, não dá para falar de habitação, não dá para falar de educação, de bolsas de estudo, de assistência social. Estou cada vez mais obcecada pelo tema do orçamento público. É um problema, é um BO, para usar de novo o vocabulário da segurança pública, e a gente tem que repartir esse problema com todo mundo, que todo mundo quer mais. Eu quero mais recurso para o meio ambiente, para a assistência social, para a habitação, para a educação, mas ele é finito e tem que sair de algum lugar. Obrigada, presidente. Sabe, vereadora, depois da reforma que teve nos legislativos do Brasil, um município com 200 mil habitantes tem 11 vereadores. E se a gente fizer a conta aqui da capital, número de habitantes da capital pelo número de vereadores, cada vereador equivale a mais de 200 mil habitantes. E questão de proporcionalidade. Se São Paulo está abaixo do 20º lugar em termos de salário da polícia, proporcionalmente, ele está abaixo do último. Para lá do último, para lá do último, proporcionalmente falando. Presidente, discordo pelo seguinte, justamente, proporcionalmente falando, somos 40 milhões de cidadãos. Né? Muita gente. A nossa despesa é gigantesca e 80% da nossa receita tributária não fica conosco. O de Brasília não vale, porque é equiparado à Polícia Federal. E não é Brasília, não é o governo, não é o GDF quem precisa dispor dos recursos. Mas essa questão salarial não é só problema da polícia, é um problema nacional, né? O professor ganha menos do que deveria, o médico ganha menos do que deveria. Mas policial, em comparação, o professor... Quem ganha bem é funcionário comissionado. E do legislativo, né? Comissionado ganha e do bem. legislativo. Em geral, ganhamos bem aqui, vereador. Menos bem os melhor vereadores. em comparação do que Menos os vereadores. Os vereadores têm um olerite bem mais sequinho, enxuto do que as pessoas imaginam, né? Nos atribuem milhões de benefícios, regalias. É o salário, 4 mil reais de desconto mensal de imposto de renda retido na fonte. Porque é bom a gente sempre registrar isso. Não existe aposentadoria especial para vereador. Não existe. Não é só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. É o teto do regime geral não existe, da Previdência, inclusive. Então, com o meu agradecimento especial à vereadora Soninha, ao vereador Cláudio Fonseca, à vereadora Janaína, à vereadora Sâmia Bonfim, ao vereador Eduardo Suplicy, em nome dos 55, por acordo de liderança,